Gravação iniciada. Bem, gente, boa noite para quem está presente e para quem verá essa aula depois. Nós vamos trabalhar aqui hoje algumas estratégias para leitura de editais, leitura de editais. Essas leituras precisam ser, aí a gente vai ser bem direto hoje, para otimizar o tempo também de vocês. Essas leituras, elas precisam ser objetivas, mas, ao mesmo tempo, elas precisam ser diligentes. Eu não posso ler um edital, eu sempre digo, edital não se lê, edital se analisa, né? Eu uso muito essa expressão. Então, eu não posso, ou não devo ler um edital como se eu estivesse lendo uma receita de bolo, que aí depois eu volto lá e leio de novo. E volto lá e digo, eita, quantos ingredientes são mesmo? Eu não posso ler assim. Por quê? Porque um errozinho no edital vai fazer com que eu perca toda a seleção. Então, toda e qualquer seleção, a seleção começa no edital. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente analisar alguns pontos do edital, tá? Bem específicos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu compartilhei, peguei, é uma janela. Eu acho que é não. É uma guia. Cadê a guia? Ela está aberta aqui. Eu sempre me atrapalho na hora de compartilhar, porque eu nunca sei se é uma guia, se é uma janela, o que é aqui. Acredito que é uma janela. Pronto, agora vai. Então, a gente tem que pensar, eu tenho algumas, vou trazer algumas estratégias para vocês, mas eu tenho algumas dicas pessoais. Uma delas é que eu só considero um texto lido quando ele é lido 3 vezes. Nossa, isso tudo é. Porque a primeira leitura, você está se familiarizando. Você não está realmente lendo. É como se você estivesse fazendo um apanhado geral. Você não está, assim, tendo a atenção devida. Por várias razões. Primeiro, porque a primeira leitura é aquela leitura da curiosidade. Deixa eu ver aqui o que é que tem. E aí você fica tão ansioso querendo ler, que você esquece de ler algumas coisas importantes. Então, eu sempre digo, a primeira leitura é uma leitura como se você estivesse fazendo um reconhecimento, mas aí você está ainda muito envolvido, muito tenso, né, sobre aquilo ali que você não sabe o que é que vai ter exatamente, e aí você vai e lê desse jeito mais rápido, né? Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é a leitura que você faz marcando os itens importantes, fazendo aquela velha marcação como é o nome do... Eu gosto assim desse que a gente fica aqui de lado. Aquele velho marca-texto, né? Então, eu gosto de marcar, eu gosto de indicar e de marcar as partes mais importantes. E a terceira leitura é a leitura realmente que você vai fazer com total atenção. Por quê? A primeira você faz um apanhado geral por cima. A segunda você já tem um pouco mais de atenção, porque você vai grifar aquelas partes. E a terceira você realmente está lendo o material, tá? Porque você vai olhar aquelas partes que você leu, que você grifou, já com mais atenção, elas já vão saltar aos olhos, mas você vai perceber que tem partes ainda que você não deu atenção devida. Então, por isso que é importante a terceira leitura, ok? Vamos lá, esse edital aqui, que a gente está trazendo para vocês, é um edital fresco, né? Fresquinho, que é o edital que acabou de abrir da Universidade Federal de Pernambuco, que é para educação, né? O mestrado em educação. E aí depois, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer as perguntas aí e coloca no chat as perguntas para a gente otimizar o nosso tempo. E aí, esse edital, ele está aberto
Mas a primeira coisa que eu tenho que ver no edital é qual é a primeira exigência do edital. Hoje eu tive um contato com uma aluna que me perguntou: eu sou de matemática, eu posso fazer X mestrado? Eu disse: a primeira coisa que você vai fazer é ler o início do edital. Que é justamente isso aqui, ó. Quando você abre o edital, ele vai ter a coordenadoria, tal, e aqui ele vai dizer aqui, ó, normalmente ele traz essa primeira informação aqui, ó. Exige-se graduação em qualquer área realizada em instituição reconhecida pelo MEC, certo? Então, qualquer pessoa pode fazer o mestrado, qualquer pessoa pode se submeter à seleção de mestrado em educação na UFPE? Sim, porque aqui ele está dizendo qualquer área. E aí, outro detalhe, ele fala se é licenciatura ou bacharelado? Não. Ele fala graduação. Se é graduação, pode ser licenciatura ou bacharelado, certo? Então, primeira coisa que eu olho é isso. Quais são os primeiros critérios e se eu me encaixo neles. Se eu me encaixo, por exemplo, se tivesse aqui licenciatura em qualquer área e eu fiz bacharelado, o que é que eu faria? Não leria mais o edital. Por quê? Não me encaixa. Não somente esse edital, como quaisquer outros, inclusive editais para concursos. Normalmente, nas primeiras linhas, estarão as informações principais. Sabe aquela história de ser brasileiro, não sei o que lá, não sei o que lá? Tá tudo no começo. Aí você fala: não, eu sou estrangeiro e não sou naturalizado, não vai poder fazer um concurso. Né? Inclusive, nesse edital aqui tem um beneplácito para pessoas estrangeiras. Né? Bem interessante. E aí eu continuo lendo. Tá? Vamos dizer que eu estou lendo já aqui pela terceira vez. Tá? A inscrição vai ser realizada nesse link, especificamente. Então, ao lado está dizendo a hora. Gente, isso é tão óbvio, mas é um óbvio que o óbvio precisa ser dito. Por quê? Recentemente conheço uma pessoa que perdeu a inscrição de um concurso. Por quê? Porque ela achou, pelo nosso inconsciente coletivo, né? E pela nossa ausência de análise de edital, que a inscrição era até as 23h59. Essa aqui é até as 23h59 do dia 7 de julho. Ou seja, você vai poder fazer até as 11h59. Mas o concurso que essa pessoa ia fazer, a inscrição era até as 16 horas. Então, nessa terceira leitura, além de você já ter marcado, né, a primeira leitura você faz normal, lê tudo, sem se preocupar com os detalhes, mas olha principalmente essa questão. Graduação, beleza. Qualquer área, beleza. Licenciatura, eu tenho licenciatura, beleza. Não, é licenciatura na área de humanas, é licenciatura... Então, preste atenção nesse início. Digamos, todo mundo aqui está dentro dos critérios. Leu o edital a primeira vez, na segunda vez grifou as partes mais importantes, e a terceira vez é a vez que a gente está lendo aqui, tá certo? Então, na terceira vez, além da leitura, você vai ler com de preferência, um post-it do lado, porque você vai anotar as informações mais importantes. Sandra, mas eu não grifei? Eu não grifei, então está tudo certo. Não está tudo certo. Por quê? A quantidade de informações que tem no edital é muito grande. E nem todas as informações você vai usar. Então, o que é que você faz? Você simplesmente... mudou aqui para vocês a tela. Eu fui responder aqui uma informação, mas não mudou não, né? Tá ok. Então, para vocês, simplesmente, nem todas elas são 100% importantes. São complementares. Então, essas complementares, você não vai anotar no post-it, certo? Você vai anotar no post-it, principalmente, inscrição, tempo da inscrição, tá? O cronograma eu também sugiro que anote, mas como normalmente o cronograma tem várias partes, eu sugiro que você imprima. Mas você vai anotar o que vai ser necessário para a inscrição,
vai deixar salvo o link, de preferência numa página do Word, você salva, deixa lá salvo. Por quê? De uma hora para outra, esse edital some da sua tela, você não consegue entrar na internet para acessar o edital de novo, então você já tem ele salvo, tá? Copia essa inscrição, esse link da inscrição, salva no Word e deixa no teu computador, tá? Ou no celular, no WhatsApp. Eu adoro salvar as coisas no WhatsApp, porque fica muito prático para a gente acessar. E pega todos esses dados e vai colocando num post-it. Coloca pega uma cartolina ou vários papéis ofícios, cola um no outro e coloca esses post-its com data de início de término, o que você vai precisar, tá, para fazer a inscrição, e é a data do início do término e tem outra coisinha agora que eu estou esquecida, mas eu vou lembrar. E você coloca nesse post-it e você coloca no lugar visível, onde você tem acesso todo dia. De preferência, perto da cama, no guarda-roupa, não sei, na geladeira. Depende do local que você mais acessa. Isso é fundamental por duas razões. Primeiro, porque vai mostrar para você, vai deixar em você o senso de urgência. Eu preciso, nossa, por exemplo, esse daqui, a inscrição é dia 19, hoje, né? Abriu hoje, e vai até o dia 7. Então, poxa, dia 19. Caramba, eu tenho 20 dias para fazer essa inscrição. Mas eu vou pegar toda essa documentação e vou tentar deixar tudo pronto, pelo menos 5 dias antes. Tá? Por quê? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Eu já tive, não somente minhas experiências, mas de pessoas que eu conheço, péssimas, que deixa para o último dia, mas às vezes não é porque você quer. Lembrei, qual era a terceira coisa? É o dia limite para pagar a inscrição. E quando você vir essa inscrição, você analisa, por exemplo, hoje já está aberto, eu ia dizer isso, que você ia olhar depois que abrisse, mas abriu hoje. Você olha a inscrição e você olha lá se precisa, no momento da inscrição, isso vai estar lá embaixo. Às vezes a inscrição, você faz só a inscrição e depois você anexa a documentação. Se for assim, faça logo a inscrição. Você não perde nada fazendo previamente a inscrição e deixando ela lá feitinha, tá? Deixando para anexar a documentação depois. Coloca nesse post-it início e término, coloca nesse post-it a data limite para o pagamento, tá? E coloca nesse post-it também, outra coisa que eu lembrei, coloca nesse post-it também, se caso for para anexar a documentação depois, qual é o arquivo e qual é o tamanho desse arquivo. Se é PDF, se eles vão querer em JPEG. Sandra, mas eu não sei nada disso. Você vai precisar de ajuda caso você não saiba. Mas tu precisa estar inscrito, beleza? Alguma dúvida até aí? Quem chegou depois, não se preocupem, está gravado, vocês vão poder rever, tá? Mas se tiverem dúvida, não quiserem falar, podem colocar no chat, ok? E aí, claro, os editais, eles vêm normalmente com destaques, né? E aí tá o destaque aí, ó, da data e tal. Né? Para quem chegou depois, vamos lembrar que são 3 leituras, ok? Aí aqui, ó, eu sou estrangeira, são aceitas inscrições de candidatos estrangeiros. Eu estou terminando o meu curso de graduação. Como aqui em cima ele vai dizer que exige-se graduação, você precisa, se você não concluiu ainda, você precisa continuar lendo, porque aqui ó, tem 1.2, ponto 3, ponto 4, tudo aqui ele vai falar sobre o ingresso, né? O que é necessário, o principal para ingressar. E aí ele fala aqui, ó, a data para pagamento, o limite. Lembra que eu falei que tem que colocar essa data, porque ó, termina dia 7, mas você tem 3 dias para pagar. Tá? O vencimento vai ser dia 10. Por quê? Porque no cronograma tem um período para o pessoal pedir isenção. Então, eles têm essa flexibilidade para poder você que pediu isenção conseguir pagar. Mas aí todo mundo entra nesse benefício aí, tá?
E aí ele mesmo recomenda, especificamente, recomenda-se a inscrição com antecedência, porque ele não vai se responsabilizar pelas inscrições recebidas após o prazo. Ah, não, eu tive problema, tem que subir arquivo. Eita, eu tive problema, minha internet caiu, choveu a cântaros em Recife e, infelizmente, se você não se antecipar, você vai se prejudicar. A base da mentoria, do workshop, quem começou o workshop já sabe que eu falo muito sobre a questão da antecipação. Não simplesmente como uma questão de você se proteger para não sofrer tanto, né? Não ficar angustiado, desesperado, mas para você não perder prazos e você não sofrer com problemas técnicos, tecnológicos, internéticos, etc. Tá? Então, se antecipe. Para que você se antecipe, você precisa ter primeiro esse espaço do tempo, 19/7. Caramba, 19/7, vou organizar tudo para dia 1 eu fazer, porque aí eu tenho ainda 6 dias para frente, caso dê alguma coisa errada. Beleza? Ok? E aí o valor da inscrição, ele vai dizer aqui, ó, você vai preencher a ficha e vai anexar a documentação em PDF. Certo? Como eu falei. Às vezes, normalmente em PDF, mas pode ser de outra forma. Aí ele já orienta onde você ter acesso, né, ao certificado de votação e tal. Tem um detalhe aqui que não está aqui, que deveria estar, mas não está em outra parte, que é o pessoal que não concluiu a graduação, vai ser aceita a inscrição, desde que ele tenha um documento dizendo que a colação de grau dele vai ser até 31/12/2023. Mas devia estar aqui, não está. Então, é por isso que você tem que ler o edital todo, de cabo a rabo, como diz o ditado. Tá? Ó, tá aqui, ó. Tá depois, ó, diploma, frente e verso, ou declaração de que é provável concluinte até 31 de dezembro. Tem que botar isso aqui. Ok? E aí vem aquele famigerado projeto de pesquisa, minha gente. Ah, então eu posso me candidatar ao mestrado e depois colocar o projeto? Depende. Depende da inscrição. Tem mestrado que permite que você entregue antes, ou entregue depois, perdão. E tem outros que não permitem. Aqui você vai fazer a inscrição e vai anexar a documentação ao mesmo tempo, tá certo? E aí tem o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele vai colocar o mínimo e o máximo. Posso passar disso? O recomendável é que não, porque nesse caso aqui, eles estão bem claros, eles colocam aqui, ó, os projetos que não atenderem não serão avaliados. Você pode perder o concurso, né, a seleção para o mestrado, se você não cumprir esses requisitos aqui. Ah, mas isso é um detalhe. Não, não é detalhe. O edital, ele tem força de lei, ou seja, o que está nele, se ele não infringir a Constituição, ele tem força de lei, tá? Então, se ele disser que é azul, tem que fazer azul. Se ele disser que ele quer um lápis vermelho, tem que ser vermelho, beleza? Currículo cadastrado na plataforma. Todos os aspirantes ao mestrado precisam ter, na verdade, desde a graduação, mas às vezes a gente faz uma graduação e isso não é falado, não é exigido da gente, mas para o mestrado você precisa ter o currículo cadastrado na plataforma Lattes. Tá? Na mentoria a gente tem esse passo a passo, tem uma aula exclusiva sobre isso, mas no workshop a gente não tem, passa, né, rapidinho pelo Lattes, mas é algo muito importante que vocês tenham, é importante que vocês façam. E aí eu recomendo que façam antes Sandra, da desculpa. abertura da inscrição. Pode falar, pode falar. Alternou a tela, agora está mostrando o teu WhatsApp. Eita, Não sei se tu ia mostrar alguma coisa aí não, relacionada, mas... Foi não, é porque ele está... deixa eu fechar ele aqui. É porque ele está na mesma aba do... Obrigada. Nada. Certo? Então, tem que ter o Lattes, ok? E aí, a maioria dos editais hoje, a gente tem as questões afirmativas. Se você se enquadra nesses requisitos, você precisa ler
e não dizer assim, mas eu queria ter concorrido a essas vagas, mas eu não prestei atenção nisso. Você vai perder. E aí, prestem muita atenção, porque alguns editais, eles exigem que você escolha. Se você escolher, por exemplo, se você quer concorrer a vaga X e num determinado espaço você não marca, você pode perder ambas as vagas, tá? Então, prestem atenção nisso, tá? No ato da inscrição tem um termo, que esse edital ele vem com vários anexos, e um desses anexos é esse termo aí. Pessoas com deficiência auditiva, visual e tal. Isso aí você precisa ler isso aí, tá? E aí tem a questão da isenção da taxa, né? A questão dos servidores. E aqui é importante que você, de repente, você fez um curso de graduação que ele não foi no Brasil, ou ele foi na modalidade tecnológica. Você tem que avaliar, principalmente quando ele é fora do Brasil, como ele está na apostila de AIA, tá? Você tem que olhar isso, mas eu acredito que a maioria daqui é brasileiro e fez tudo aqui mesmo, né? Aqui ele repete o que ele fala da questão dos concorrentes de graduação. Isso é importante, por quê? Porque muitos alunos de graduação, eu nem sei se a MITS está aqui, mas a MITS foi uma... Tá não, ela não está não. Ela foi uma aluna minha foi uma monitora, na verdade, de uma disciplina minha na UFPE. E tudo que ela vai se formar, eu acho que é o ano que vem. Mas desde o ano passado que ela leu o edital. Ela já leu o edital de seleção o ano passado. Aí eu mandei para ela esse ano, aí ela falou assim, eu já li, professora, nas férias. Eu disse, como se saiu hoje? Aí ela, não, eu li o do ano passado. Eu disse, não, esse é desse ano. Ela disse, então o ano que vem sai em junho também, então eu vou me organizar para fazer o ano que vem. Mas ela se antecipa, ela já tem informações suficientes para quando começar o ano, ela começar a escrever o projeto dela. Então, a antecipação vai fazer a diferença na vida de vocês, tá? E aí, se você não apresentar o diploma original, né, ou no caso do candidato que está fazendo condicionado a sua aprovação, se a colação de curso dele for dia 1 de janeiro de 2024, mesmo que ele tenha sido aprovado, ele perde a vaga, certo? Porque o edital é claro e diz que ele tem que concluir até 31/12/2023 para entrar em 2024, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença. E aí ele vai falando quem são os professores, né? E aí já eu vou falar de linha de pesquisa, essas coisas e tal. Aqui é o cronograma, tá? E aí vê só que massa esse edital. Eu achei, desculpa a expressão, né? Eu achei arretado, porque ele trouxe aquele padrãozinho que a gente faz, né? Que é quem é que vai realizar a ação. Né? E aí ele colocou quem é que vai realizar a ação. Então, quem vai se inscrever é o candidato e tal. E aqui, a comunicação, no caso, quem for ter a dispensa da inscrição vai ser o PPG Edu, né, o Programa de Pós-Graduação em Educação. Isso aqui é bem bacana para que você, quando imprimir, você tenha em mente o que é que lhe compete. E aí você grifa para poder ressaltar que é você que vai fazer, tá bom? E aqui embaixo ele tem toda o cronograma das provas em si, tá? Uma coisa importante disso aqui, olha que massa, treinamento da prova online. Primeiro vai ter um treinamento da prova, para que você saiba como fazer a prova online, o que é que vai ser permitido, o que é que não vai ser permitido, para depois você fazer a prova alguns dias depois. Então, isso aqui é muito bacana. Por exemplo, Charlene não mora em Recife, mas Charlene quer fazer o mestrado em Recife, e aí depois, se ela passar, ela vê como é que faz. Então, o que é que ela vai fazer? Ela não vai precisar viajar para Recife para fazer essas provas. Tanto a prova, falei MITS, ela chegou. Tanto a prova quanto
a apresentação do projeto vai ser online, gente. Então, não participa dessa seleção quem não quiser. Ah, Sandra, mas eu não estou preparada. Não se preparou com a professora Sandra Silva, né? Mas você pode tentar. Quem está no workshop vai... Eu vou antecipar a aula, que ia ser no dia 1. Eu vou antecipar a aula, tá, para o começo da semana que vem, para que eles consigam, se quiserem, fazer essa seleção. E vai ter um bônus, que eu não vou dizer aqui qual é. Tudo bem. Vai ter um bônus lá para a galera da seleção. Então, o que é que acontece? Da seleção não, do workshop. E o que é que acontece? Quem não fizer essa seleção não vai fazer porque não quer. Porque oportunidade está tendo. Eu, depois da pandemia, né, teve a pandemia e não tinha essa ideia de fazer prova online, nada disso. E hoje tem essa possibilidade. Gente, isso é muito... Mites, acabei de falar em você, viu? Positivamente, inclusive. Você pode fazer se a sua colação de grau for até o dia 31/12. E aí eu já falei que você se atrasou aqui, mas se antecipou, porque já leu o edital nas férias, o edital do ano passado. Então, se a sua colação de grau for até o dia 31/12, não pode, mas eu tenho uma dica para quem não pode fazer esse ano, tá? No final. Ok? Então, vai ter o treinamento da prova e depois a prova. Alguém fez alguma pergunta aí? Ah. Então, vamos lá. Prova de conhecimento geral, tem um resultado, tem um prazo recursal. Isso é comum, tá? Todo esse trâmite. E uma coisa que eu gosto muito, pelo menos, não vou puxar sardinha, né? Mas tem que puxar. Foi na UFPE que eu fiz o meu mestrado e o doutorado eu fiz na UFRN, lá em Natal. Mas eu acho o edital o processo seletivo, tanto daqui quanto lá do UFRN, extremamente organizado. Então, todas as datas são divulgadas, tudo é divulgado e você consegue se antecipar e se organizar com bastante antecedência, tá? Então, eu no início sugeri algumas coisas para vocês fazerem, e quando chega essa parte aqui do cronograma, minha sugestão é que vocês imprimam mesmo o cronograma, tá? E façam, vejam, começa agora, a seleção começa hoje, e o resultado vai ser dia 12/12 de 2023. Ou seja, um processo seletivo que leva 6 meses, é porque ele tem várias etapas, e para que essas etapas sejam feitas a contento, ele precisa desse tempo. Quanto maior esse tempo, melhor para o candidato. Eu sei, dá angústia, a gente quer morrer, porque tem muito tempo, mas é melhor. Você vê que o espaçamento de tempo é melhor do que você fazer um em cima do outro. Ó, a prova de conhecimento vai ser remota, e aí vai ser um texto, né, relativo a uma questão, um tema vinculado à área de educação, e aí tem a bibliografia normalmente sugerida, tá? E aí as instruções da prova. Aqui é um outro item que vocês precisam ter atenção. São os critérios de avaliação, tá? Clareza e propriedade no uso da linguagem. O que quer dizer isso? Quer dizer quando... lembram que quem estava no workshop, lembra que eu falei da questão da simplicidade da escrita científico-acadêmica. Eu não preciso fazer um academicismo, eu não preciso falar palavras bonitas lá, sabe, todas enfeitadas para poder dizer que eu sei de alguma coisa. Não. A clareza, ela traz também consigo a simplicidade e a objetividade. Ao invés de eu dizer algo em 2 parágrafos, se eu conseguir dizer em 3 linhas, eu vou ganhar tempo do meu leitor, que é o professor que está lendo o meu texto. Eu só vou fazer uso de muitas palavras se for realmente necessário, tá? Domínio e precisão no uso de conceitos e ferramentas analíticas. Aí, quando você vai fazer a prova, né, no caso, especificamente da prova
prova escrita, né? Você vai tentar, isso aí é uma das orientações que eu dou normalmente, e você vai tentar vincular o tema da prova ao que você pesquisa, ou que você quer pesquisar. Por exemplo, digamos que o texto é sobre desigualdades na alfabetização no Brasil, e eu estou pesquisando formação de professores, por exemplo. E aí eu vou tentar conectar, apresentando ferramentas de pesquisa, de análise, que eu uso no meu projeto. Eu não vou dizer lá, meu projeto tem isso. Não. Eu vou articular de forma que a banca que vai ler o meu trabalho, vai ler a minha prova, ela perceba que eu compreendo conceitos, que eu compreendo ferramentas de análise, que eu compreendo que um determinado problema na educação se vincula a outro, problema ou questão, aí não estou falando problema não necessariamente como problema do dia a dia, mas o problema, uma questão a ser resolvida, tá? Ele vai demandar isso de mim. Quanto mais bem elaborada for essa parte, eu vou ganhar ponto, porque cada parte da prova tem 25% de importância. Coerência do desenvolvimento das ideias e capacidade crítico-argumentativa, é como eu escrevo, como eu faço a transição entre uma frase e outra, tá? E pertinência à articulação das respostas às questões, ou seja, muitas vezes o candidato ele faz uma prova muito boa, mas ele simplesmente ele não articula essas ideias, ele não responde normalmente a prova. Então tem que ter muito. Não, os textos não são disponibilizados antes. O que a gente sugere, no caso do método Aprovar, é que você faça o workshop e depois você transite para a mentoria, caso seja necessário, tá? Porque aí a gente trabalha, na mentoria a gente trabalha especificamente cada uma das partes. A prova, a questão de como você escrever, a gente traz sugestões de textos, linhas de possibilidades dentro daquilo que você vai pesquisar, tá? Isso a gente vê dentro da mentoria, que é um pouquinho mais detalhado, né? Avaliação do projeto é 25% também. Aqui são 4 etapas, né? Vai ter a fase 1, que é a prova de conhecimento geral, depois a prova de conhecimento específico, aqui, dependendo eles não colocaram específico, colocaram só geral. Não colocaram específico esse ano. Às vezes eles colocam. A segunda etapa vai ser a análise do projeto de pesquisa, tá? Se o seu projeto não tiver 7, ele é reprovado e você, mesmo tenha tirado 10 na prova, você não ingressa no mestrado, tá? Então, aí você tem um modelo que está lá no anexo daqui do edital, mas você precisa fazer esse link entre seu projeto e a prova, e os textos da prova. Eu sempre digo, inclusive eu digo isso aos meus alunos da graduação, eu digo, quando você estiver estudando uma disciplina, tente pensar e escreva como aquela disciplina se articula com outra disciplina. É a mesma coisa aqui. Quando você está estudando para o seu projeto, você precisa vincular esse projeto aos textos lá da bibliografia sugerida. Não é ipsiliteris, assim, exatamente. Eu tenho que citar a pessoa de lá? Não, mas é bom você fazer uma costura disso com alguns temas que são tratados na bibliografia. Por quê? Porque é um processo seletivo que ele tem várias etapas, mas essas etapas, quanto mais entrelaçado você provar, você mostrar que você, quanto mais você tem competência para entrelaçar, mais bem preparado você vai vender o seu peixe. Né? Lá no workshop a gente traz uma parte que é de marketing, né? E o marketing é a venda, como é que você se vende para a banca, tá? Não é para vender a alma não, viu, minha gente? É para vender só o peixe. Tá, e aqui adequação referencial, adequação metodológica. A gente vai ter uma aula aberta para vocês, né? Na verdade, sobre essa parte específica do projeto, tá? Vai ter a defesa do projeto. Sandra, qual é a diferença da defesa e da análise do projeto?
São 2 etapas, tá? Uma etapa é você apresentar o projeto, o texto escrito, ele vai ter nota de acordo com esses critérios. A outra etapa é você defender esse projeto. E aqui, ó, vai ser oral, vai ser remota também, minha gente. Quem não fizer essa seleção, eu estou até com vontade de fazer essa seleção de novo, porque está fácil demais, meu Deus. Quem não fizer essa seleção, Charlene Barros está convocada para fazer essa seleção, viu? Dúvida principal é como criar o projeto. A gente vai ter aula sobre isso. Eu não sei se essa semana ou a próxima, mas a gente vai ter aula sobre isso. E quem está aqui, que não vai fazer esse ano, por alguma razão, é porque não se sente preparado, ou sei lá o quê, no caso de MITS, não termina esse ano, né? Mas eu tenho uma sugestão para vocês, ao final dessa aula, tá? Para que vocês não saiam daqui tão tristes. Mas o mais importante é que vocês estão se antecipando. Todo mundo que está aqui está se antecipando. Ok? Vocês estão buscando conhecimento prévio. A defesa do projeto vai ser remota, e aí você tem um peso mínimo, né? A média de 30%, 35% e 35%. Essa demonstração de autonomia intelectual não é você chegar e dizer assim, olha, eu acho que é isso e aquilo. Não é o eu acho, porque no mundo acadêmico não tem o eu acho, mas que a banca perceba que você não é bitolado apenas, que você não é bitolado apenas, não, você não é bitolado aos autores. Você consegue fazer crítica, não só aos autores, mas ao seu próprio trabalho. Porque enquanto você vai escrever o projeto e quando você for apresentar o projeto, você já vai ter melhorias que você vai imaginar. Caramba, eu já mudaria isso aqui. Então, você tem que ter estratégia aqui também, tá? Domínio das teorias, isso aqui é básico, né? Coerência, organização das ideias. E aí você tem que ver quanto tempo a defesa vai ter, ó. Cadê? 10 minutos. Caramba, vou passar 10 minutos. Normalmente presencial é 15, mas online vai ser 10. 10 minutos é muito pouco tempo para eu falar. E aí você vai exercer o poder da síntese. Eu sei que não é fácil, mas você precisa treinar. Técnica e treino. Técnica é você aprender como fazer, treino é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Não adianta estar aqui hoje, ouvir essa aula todinha e depois não treinar. Tá? Então, precisa treinar. A defesa vai ser remota e ele vai dizendo como é feito o cálculo, né? E a análise do currículo. A análise do currículo, ele vai olhar, vai pontuar o seu currículo. E aqui ele tem todo o barema. Barema é esse conjunto de informações que vai ter o que é exigido e quanto isso vai ser pontuado, tá? Então, ó, a titulação tem peso 50, o histórico 40, curso de especialização, atualização com horas X e Y e tal, depois experiência profissional, depois atividade de pesquisa e extensão, tá? E aí você vai ter esse peso aqui, o peso maior é a sua titulação. Então, Mirtes não, eita, eu chamo ela de Mitsaele, minha gente. Eu chamo ela de Mits. Mits não vai conseguir fazer esse ano, porque ela não vai se formar. Então, ela já olha a pontuação que precisa para, quando chegar no ano que vem, ela já ter pelo menos isso aí. Já sei que um curso de atualização de 91 e 79 horas vai pontuar 3. Um e meio por curso. Então, se eu tiver 2 cursos de atualização daqui para o ano que vem, eu consigo pontuar bem no currículo. E não se enganem, não se enganem. Eu já vi pessoas perderem mestrado, doutorado, concurso de universidade para professor por 1/10. E, normalmente, esse 10º vem do currículo. Tá? Porque é muito difícil você tirar... normalmente, o pessoal... as provas, elas são mais redondas, 8,5, 8,8. Mas 8,78 é mais fácil esse 8 aí ter vindo do currículo. Então, não subestime o currículo. Se você não consegue fazer agora,
por alguma razão, eu recomendo que você comece a olhar essas necessidades, principalmente de currículo, e comece a se preparar, tá? Aqui, ó, a graduação já fecha 40, então você já tem 40 pontos aqui. Isso é para que todo mundo tenha uma pontuação mínima, tá? Então, quanto mais coisas você tiver, melhor para você. Tinha outra coisa aqui. A prova, o currículo e a prova de idiomas, eles são de caráter classificatório. Então eu não me preocupo? Preocupa sim. Por quê? O que é de caráter, eu sempre digo assim, num edital, tudo reprova. Então, não é porque é de caráter classificatório que eu vou abrir mão. Por exemplo, uma experiência de uma pessoa, que eu não sei quem é, que ela está falando com vocês agora, fez um concurso e esqueceu de anexar a prova de título dela. E o que aconteceu? Mas era classificatório, sim. Mas por ser classificatório e ela não ter colocado o título dela, ela ficou fora das vagas. Então, o que aconteceu? A classificação gerou uma eliminação. Isso fui eu, tá? Para vocês verem que eu sou normal e também erro, também me engano com as coisas. A pontuação só é contada com aquilo que você consiga comprovar. Perfeito, Miss. Não adianta eu dizer que tenho trocentos cursos se eu não conseguir provar, tá? Perfeito, Miss. Miss é minha monitora eternamente. Só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui que eu estou resolvendo uma questão aqui. Eu tinha uma outra reunião agora e eu vou precisar entrar depois. E aí, o que acontece? A pontuação, ela vai existir se você conseguir provar. Me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. Ok? Então, precisa comprovar. Tudo no currículo, tudo no edital reprova. Então, classificação, digamos que você tira uma nota 10, sei lá, vamos dizer, 1 cêntimo antes do... você ficou com 7,01 e Rosana ficou com 7,02 e só tinha uma vaga, você foi eliminado. Então, é classificatório, mas ajuda você a se classificar dentro das vagas, ok? Então, tudo conta, tem que fazer tudo, tá? A prova de idioma tem toda a... normalmente, ele só faz a prova de idioma quem passa nas outras fases, mas aí tem que ver direitinho como é que tá aqui. Essa parte da prova de idioma, realmente eu não li, eu dei atenção a outras coisas que eu considerei mais relevantes. E aí também vai ser remota, gente. Então, pelo amor de Deus, façam essa prova em nome do grande, tá? E o resultado, aí os recursos e as vagas. Essa parte aqui a gente vai finalizar com ela, tá? Que são duas coisas que eu vou falar para vocês aqui com relação às vagas. Aqui, no final, as disposições e os anexos, tá? Aí aqui os anexos, esse anexo é muito importante, tá? Porque tem aqui, o que tem lá em cima tem aqui detalhado, então você também imprime essa parte, tá? Sugiro que imprima o edital todo e, de preferência, pelo menos até tudo, né? Imprime tudo. E folha, no avesso da folha, como a gente diz, né? Para que fique folha por folha, para você ler no tamanho adequado. Não economize folha, não, tá? Imprima normal. Então, aqui tem, 59 vagas, tá? E aí ele vai dizendo cada vaga de cada linha, ok? Uma das chaves para você ser aprovado é você verificar dentro da linha que você quer quais são as pesquisas feitas. Ou seja, digamos que aqui tem 7 vagas para educação e linguagem. Você vai olhar do que trata a educação e linguagem, você vai lá no site da universidade, observa a ementa da educação e linguagem, verifica os professores que trabalham naquela linha,
vai no lápis de cada um deles. Essa é uma dica, assim, de ouro. Isso um colega meu fez e, para ele, foi o plus entre o mestrado e o doutorado. Foi o que fez ele ser aprovado. Por quê? No mestrado, ele estava numa área, e no doutorado, ele foi para uma área totalmente diferente. Então, ele falou, cara, o que é que eu posso fazer de diferente? E aí, ele teve esse insight. Ele falou, vou analisar o currículo de cada um dos professores. E por que analisar o currículo? O Lattes, que a gente citou antes. Porque no currículo Lattes vai ter os alunos que o professor orientou, os projetos que o professor está envolvido, e aí você vai tentar pegar a sua proposta de pesquisa e dialogar com os autores que algum daqueles professores trabalham, um ou dois, tá? E você vai tentar se aproximar daquela linha de pesquisa. Não adianta você simplesmente, não, eu vou para a linha de identidades e memórias e eu não vou lá no Lattes dos professores, não vou lá no link da linha de pesquisa, eu não sei absolutamente nada do que aquilo ali está discutindo. De repente, aqui, a linha de pesquisa identidades e memórias é diferente da mesma linha de pesquisa que existe lá na Bahia, por exemplo, lá em Salvador, ou numa cidade da Bahia, que pode ser diferente de uma cidade de São Paulo, da Unicamp, da UFPB, enfim. Então, você precisa ir na linha de pesquisa. Tudo isso deve ser feito de hoje até o dia 30. Tá? Por quê? Não é esses dias todos só para isso, não, tá? Lembra do cronograma. Cada coisa você deve fazer um dia, dedicar 1 hora, 2 horas para ler o edital e fazer cada uma dessas coisas que eu estou falando aqui, tá? Todo dia você faz um pouquinho. O projeto, você tem que ter ele já escrito ou pelo menos pensado, tá? E aí, não dá para a gente fazer tanto, assim, tão profundamente, porque é muita coisa para quem ainda não tem muita familiaridade, né? Mas isso é fundamental. Identificar qual é a sua área, mas eu não tenho a menor ideia de qual é a minha área. Então, pega todas as áreas e vai pesquisar dentro do programa de pós-graduação em educação. E vai ver o que cada área discute. Caramba, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não façam, essa é uma dica de Sandra Silva, não façam uma pesquisa numa área que vocês não têm paixão. Se sua paixão é memória, identidade e memória, não façam espiritualidade porque está na moda ou porque tem mais vagas. Tá? Não façam isso. Só um momentinho. Certo? Não façam isso. Não vá para uma linha que tem mais vagas, você só precisa de uma. Ah, mas só tem 5, você só precisa de uma. Tá? Pense nisso. Eu fiz o meu doutorado numa instituição que eu não conhecia ninguém, só tinham 2 vagas na minha linha de pesquisa, e eu fiquei com uma delas. Então, não tenham medo, mas vocês precisam se preparar, tá? Se antecipar. E aí você vai vendo tudo que pode ter de benefício para você, tá? Pessoa autodeclarada negra, com deficiência, indígena, enfim, olhe todos os benefícios que tem antes de você escolher aquele que você vai optar, tá? Uma outra coisa que eu ia falar era com relação a... Sim, era com relação a isso aqui. E aqui já tem, cadê as disposições gerais, total. Se vocês tiverem alguma coisa que não tiver claro aqui, eu sempre digo, nenhuma pergunta é irrelevante. Irrelevante é aquela pergunta que não é feita, tá? Então, se tem dúvida, eu não entendi esse trecho aqui. Caramba, não entendi. Seleciona o trecho, vai no e-mail e manda um e-mail, tá? Não, você não precisa ser bilíngue, você precisa ter um domínio, vamos dizer, básico de um dos 3 idiomas. Inglês, francês ou espanhol, tá? Você precisa ter. Não precisa ser bilíngue, não. É mais interpretação textual. E a resposta às questões é feita em português, tá? Perdão, gente, estou com pouca água aqui. Fala, Rosana.
Pode falar, Rosana. Rosana? Rosana? Rosana levantou a mão, mas não está conseguindo falar. Rosana? Se você conseguir chegar aí, você fala, tá? Ok? Sim, aí aqui, o que eu queria destacar para vocês é que no edital, ele tem essas informações aqui, ele traz aqui, ó, no anexo, tá? As vagas, a ampla concorrência e a cota. Então, verifica tudo para ver qual você se encaixa. Uma coisa, aqui já tem, ó, não tinha visto isso aqui. Aqui já tem a ementa de cada uma das áreas. Então, já dá pelo edital para você ver onde você se encaixa. Aí depois você vai lá olhar o currículo dos professores, tá? Para ver se você consegue adaptar um pouco o seu projeto ao que é discutido. Não é um professor YX. Primeiro você passa, depois é que os professores escolhem você. Mas imagine, tem 5 vagas, 3 ampla concorrência, educação e ciências. E o meu projeto, ele dialoga com 2 ou 3 projetos de outros professores dessa linha, há uma probabilidade maior que eu seja aprovado. Não simplesmente porque eu sou mais bonito, não. Mas é porque os professores podem ter 2 ou 3 que olhem para você e falam, caramba, esse cara é bom, essa menina aqui tem futuro. Olha a conexão que ele fez, vê como ele amarrou esse projeto. Quando ele discutiu o projeto aqui com a gente, ele foi, a arguição que a gente fez, ele se saiu muito bem. Então, assim, pensem em fazer isso, porque isso é uma estratégia importantíssima de conexão com esses professores, entendeu? É como se você já estivesse dizendo para eles de outra forma, ó, qualquer um dos 3 aqui que pegar, eu consigo dar conta. Qualquer um dos 3 que me escolher aqui, eu dou conta. Mas o projeto é uma das etapas. O projeto, a defesa do projeto é uma etapa, a prova é outra etapa, línguas e... Sim, cada etapa o mínimo é 7. Tá? Línguas e currículo é só classificatório. Lembrando, classificatório elimina por quê? Porque ele pode me classificar fora das vagas. Pode falar, Rosana. Olá, boa noite. Me Boa diz noite. uma coisa, eu quero que você exemplifique ou coloque mais claro essa linha de pesquisa. Tem como? Tem sim. O que é a linha de pesquisa? A linha de pesquisa é dentro de um programa, você tem um grupo de profissionais, de professores, que eles discutem um determinado tema. E aí a gente chama isso de linha de pesquisa. Em educação, quando eu fiz na Federal, na UFPE, eram 4 linhas de pesquisa. Vejam como ampliou. Agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de pesquisa. Quando amplia a linha de pesquisa, amplia-se também a quantidade de vagas. Então, por exemplo, quem discute educação e ciência, tá? Aqui é a mental. Os professores que discutem, então fica aqui como se eu tivesse, né? Os professores que discutem educação e ciência vão discutir exatamente isso aqui. Então, quem é da área de química, de física, que trabalha com ensino básico, superior, que discute não somente questões vinculadas à sala de aula, à aprendizagem, mas também como esses alunos aprendem, quais são as competências, quais são as implicações sociais dessa aprendizagem. Busca problematizar as demandas da formação docente na perspectiva dos currículos da ciência da natureza e da sua materialização nos espaços de aprendizagem. Se eu sou um profissional dessas áreas, mas eu não estou na sala de aula, dificilmente eu vou conseguir fazer uma discussão profunda disso aqui, tá? Porque vai precisar da experiência de sala de aula. Ou, se eu tiver competência para construir um texto como se eu estivesse na sala de aula. Eu vou ter que ler bastante sobre a questão da aprendizagem de sala de aula para poder fazer essa conexão, tá? Área de pesquisa é isso. A linha de pesquisa é isso. São vários professores que se reúnem e estudam determinada temática. Aí, na Federal aqui tem educação e ciência, educação e espiritualidade, identidade e memória, educação e linguagem, formação de professores e prática pedagógica. Essa ampliação
ajuda você a ter mais possibilidades para você pensar o seu texto, porque antes, com 4, você tinha que encaixar nessas 4. 4 era 5, agora a gente tem 8. Isso, eu fiz esse daqui, História da Educação, que era Teoria e História. Né? E aí você tem que utilizar-se dos autores que, preferencialmente, estão sendo discutidos por esses professores. Por isso que você tem que ir lá no Lattes deles. Tá? Aí tem a meta de cada uma. Isso aqui ajuda você, ó. Educação e linguagem, alfabetização, letramento, alfabetização, ensino-aprendizagem, da ortografia, prática de ensino de leitura. Isso aqui tem muito a ver com o pessoal de língua portuguesa e o pessoal que é pedagogo. Né? Essa linha aqui de educação e linguagem. Por quê? Porque dentro da pedagogia, o pessoal discute várias temáticas, porque eles são polivalentes, mas a questão da alfabetização e letramento é muito importante, porque é a partir dela que a criança desenvolve outros aprendizados. Então, linha de pesquisa é isso. Esclareceu, Rosana? Esclareceu sim, porque eu tenho uma linha de pensamento, aí eu pensei que o que eu quero fazer na linha não pudesse, entendendo? Porque eu pretendo fazer aqui na Federal da Bahia ou na UNEB, aqui na Bahia, em Salvador. Aí você tem que ver a linha de pesquisa da UNEB, da educação da UNEB. Não é a mesma, não. Cada um vai ter a sua linha de pesquisa, tá? Entendi. Política tem 13 vagas. Olha aí, Miss. 13 vagas. E agora, para finalizar, eu sugiro, né, quem não, ó, me ficou feliz. Quem não vai poder fazer esse ano, eu sugiro que faça por experiência. De qualquer jeito, eu sugiro que faça. É R$50, galera, que vocês vão investir. E é um conhecimento que vocês vão ter. No dia da prova, vocês não vão interagir, porque vai ser remoto. Mas, assim, em todo o processo, você vai aprender. Você vai se encontrar com pessoas, você vai estar em movimento. Isso vai ajudar você a aprender. E uma outra coisa que vocês podem fazer no começo do ano, quando abrirem, quando houver as matrículas, é se candidatar a aluno especial, tá? Aluno especial é um caminho que você pode ir para antecipar discussões para antecipar para você, né? Discussões que estão sendo feitas dentro do programa. Então, você pode se candidatar para aluno especial, você faz uma carta, normalmente, por que você quer se candidatar àquela vaga e tal. É um processo seletivo também, que normalmente tem no começo do ano. E aí você estuda como se fosse um aluno do mestrado, mas você não é mestrando, você é aluno especial. Se você passar no mestrado, é tudo divulgado no site da UFPM. Se você passar no mestrado, você pode pegar os créditos dessa disciplina que você cursou como aluno especial e utilizar para abater nos créditos que cada disciplina tem um crédito. Tem um valor, né? Não é valor financeiro não, viu, gente? É 4 pontos, 3 pontos. Então, essa pontuação você vai abatendo dos créditos que você tem que pagar naquele programa. E aí, pagar é cursar, tá? Não é pagar financeiramente. Meu desejo para todos vocês e todas vocês é que vocês entrem em programas de pós-graduação nas universidades estaduais, municipais, federais, gratuitas, nos IFs também. Por quê? Porque vocês vão economizar de 40, 60, 80, 100 mil reais. Tem hoje um programa de pós-graduação de mestrado na PUC, não lembro se é Minas ou é São Paulo, que é 5 mil a mensalidade. Então, imagina você poder ingressar, cursar o seu mestrado, poder receber até uma bolsa, dependendo da linha de pesquisa e do programa, se eles tiverem bolsas. Lá dentro, você concorrer, se você entrar sem bolsa, lá dentro você concorrer com outras agências de fomento para além da CAPES, do CNPq, conseguir bolsa ou participar de um projeto.
né? E aí você ser remunerado além de você estar estudando, né? Sem pagar. Então, assim, é fundamental que vocês se organizem para ingressar em mestrados públicos, tá? Seja nas universidades federais, nos IFs, nos municipais, estaduais, mas que sejam públicos, porque no Brasil, público é sinônimo de gratuito. E na educação básica, a gente ainda precisa melhorar muito, mas no ensino superior, a gente tem uma boa fama com relação às universidades públicas, né? Então, tem qualidade e não tem preço, mas tem um grande valor. Ok, gente? Então, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, agradeço também a quem vai assistir depois, né? E peço que vocês entrem lá no Instagram, no YouTube, eu vou atualizar o YouTube com mais informações, com mais conteúdo, e um dos conteúdos que eu vou disponibilizar lá, além desse aqui para quem está inscrito também, e que eu vou disponibilizar é específicos sobre projeto, como fazer uma prova de língua bem feita, como fazer um bom projeto, como descobrir uma justificativa, como fazer os objetivos, tudo isso vai ter lá no nosso canal do YouTube. Fala, Nice. Deixa eu ver aqui a fila. Nilce. Olá, boa noite. Boa noite. Rapidinho, Nilce. Tem alguém aqui que não se inscreveu, que veio direto do link sem se inscrever? Tem alguém? Se tiver, eu peço que se inscreva no link, porque eu vou mandar um conteúdo para vocês, tá? Eu vou botar o link aqui. Mas pode fazer a pergunta, Nilce. A minha dúvida é a seguinte: para quem não está muito preparado para o mestrado, como eu, no caso, não ficou claro sobre a questão de fazer inscrição para o mestrado, ou como aluna especial, ou fazer as duas inscrições, porque se não conseguir passar na seleção de mestrado, tenta entrar como aluna especial. Não ficou claro isso, se já faz as duas inscrições, ou a inscrição para aluno especial vai ser feita só no início do ano que vem, não sei, não ficou claro para mim. Perfeito. A inscrição para aluno especial é feita no início do ano letivo, tá? E a inscrição para o mestrado é feita de hoje até o dia 7 de julho, no caso da Universidade Federal, no programa de pós-graduação em educação. Lembrem-se que cada universidade tem vários programas. Eu coloquei lá na comunidade um PDF com o link, um PDF clicável com o link de todas as universidades federais do Brasil. Lá dentro da universidade vai ter também, você vai pesquisar a parte da pós-graduação para você ver o curso que você quer, né, o programa que você quer, tá? Então, primeiro tem a seleção, quando for no início do ano que vem, a seleção para ingresso no mestrado, no início do ano que vem, tem a seleção para aluno especial, tá? Quando abre as matrículas dos alunos que já foram aprovados. Certo? Ficou claro? Ficou claro, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Mix, você é a minha inspiração, viu, Mix? Eu falo de você em todo lugar, então você devia fazer também. Eu só acho. Quem não se inscreveu lá no link, está na bio do meu Instagram e está nos stories também. Se inscreva, porque eu vou mandar um conteúdo bem, bem bacana de estudo para vocês terem mais proveito aí nesse processo, ok? Então, gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que a nossa conversa aqui tenha contribuído de alguma forma para vocês. Tá? O nosso intuito é sempre trazer conteúdo de valor, né? Mesmo nas lives que a gente faz free, nas masterclasses e tal, trazer conteúdo de valor para vocês, tá bom? Então, obrigada, agradeço demais. Obrigada, Charlene, obrigada, Rafael. Aguardo vocês no Instagram e também lá no YouTube, ok? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.